Quero só fazer uma ponderação rápida e depois que acabar a live a gente olha. Pergunta número 654. Depois a gente vai lá olhar. O livro caiu nessa página, sozinho. Qual o número? 654. 650. Tá certo. É, Vamos olhar já. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãs e irmãos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe oferecem as leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra dos atos exteriores. Mau exemplo dá a todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante que vive no deserto. Nossa, tá que tá, hein? E como tal, será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derriba, perdoá-lo-eis. Se um cego ao Vos, passar vos derriba, perdoá-lo-eis. Se for um vos homem que derruba, né? Sim. é boa. Derriba, não estava sabendo, eu ia no dicionário depois. Mas é isso mesmo. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, deixar-vos-ei e com razão. Deixa eu ver como é que tá aqui no meu, que eu tô só te ouvindo. Se um cego ao passar vos derruba, vós o excusais. Se é um homem que vê claramente, vós vos queixais e tendes razão. Nossa. Compreende? Uhum. Queixar-vos-eis e com razão. Era queixar-vos, é por isso. Ah, é isso. Sim. Mas a sua versão tá bem mais clara. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Meu Deus, Perfeito. perfeito. Essa compreensão é quase a nossa oração do dia, né? É a nossa oração do Total, dia. total. Que é muito, muito bonito, assim, É ver isso. que não existe uma forma correta, né? Ou uma doutrina correta para se chegar a Deus, assim. Porque há a compreensão de que está no seu coração, né? É aquilo que você intenciona. É. Esse é o caminho, né? A gente já tem falado um pouco sobre isso aqui nas lives, né, Ana? E de novo, é acreditar, né? Porque é isso, todo mundo fica muito preso numa cartilha, num jeito, num método, mas acredita em você, no que seu coração manda. Fala as palavras que saem carregadas de amor e gratidão. É só isso. É só isso e é tanto. É tanto. Você imaginar que você tá doando uma parte do seu dia pra fazer isso, sabe? Uma oração. Isso é tão forte, ainda mais se for pra outra pessoa, sabe? Tipo, as pessoas não dimensionam, né? No mundo do jeito que tá, nessa correria, nessa loucura. Imagina. Gente, isso é muito. Não é Sim, pouco, não, é muito. É grandioso. Então, acho que a oração de hoje é essa. tem que E ser eu, nesse quando eu falo sentido. que a minha forma é correta, né? E a sua é errada, eu já estou excluindo o outro. Já não E entendeu eu estou nada. tirando dele o direito, né? E a liberdade de exercer a própria espiritualidade. É muito Exatamente. sério isso, É assim. muito sério isso. É É muito uma sério. intolerância que fere um direito. Não, e que sai do caminho. Entende? Se você chega nesse lugar aí, você não está trabalhando pela luz e para a luz. Não está. Mesmo, mesmo. Porque a luz, puramente, ela integra, ela não exclui. E cada um de E nós nem, tem uma origem. A gente vai ter algo que vai ressoar de um jeito e outro de outro. A gente vai sintonizar melhor com alguma coisa, com alguma crença, com algum lugar, do que outro. Isso é natural. Não existe certo e errado mesmo. eu arrisco a dizer que, desse modo, você não está nem conectado com a verdade do seu coração. Porque me parece muito mais uma lei externa, né? Uma compreensão externa da religião em si, do que uma coisa que vem assim do seu coração, né? Porque é meio É uma duvidoso imposição do que essas. homem, pelo ego, É, do que, com certeza.
cheguei num lugar de compreender que a religião ela é importantíssima, porque algumas pessoas precisam desse dogma para ter pelo menos algumas fagulhas de iluminação. Mas, para mim, ela é limitadora. Todas são. Porque elas são criadas pelo homem para disciplinar de certa forma, mas é uma disciplina que ela envolve uma interpretação própria, né, de quem criou a Uhum. religião. Enfim. Sim, e ela ou é uma doutrina ou ela tem axiomas, né? Assim, coisas que são premissas que não estão para discussão, né? A religião geralmente funciona assim. É, Então, talvez, né? não há Entendo um pouco debate, isso né? que você tá, entendo um pouco isso que você está dizendo, assim. E é uma apreensão já do mundo constituído, né? A religião católica, a religião espírita, a religião evangélica. Já entende um sistema de crenças, né? Uma história também, da Uma qual história. é constituída a religião e tal. E da A qual você passa a fazer espiritualidade parte. não tem a ver com isso, né? A espiritualidade é uma vivência sua, né? Que independe da sua religião, assim, muitas vezes, né? Sim, é isso. É o contato que você tem com a espiritualidade. Às vezes tem gente muito religiosa que talvez não tenha um contato né, tão pleno assim com a espiritualidade. É, porque Até tá porque preso no é mais conceito. atravessado, né? Mais atravessado. Tá preso nos conceitos, né? É aquilo, é a disciplina ruim. Porque você fica numa, encaixotado numa lista de tarefas a cumprir para chegar a algum lugar. Quando, na verdade, é muito do sentir, é o transbordamento, é o encontro para a transcendência. É difícil até explicar, porque é sentir. É por isso que se Sentir e fala viver, que. né? É viver também, viver a coisa, É, viver a sim, espiritualidade, é plantar o justamente, bem. sim. Sim, justamente. É por isso que se fala da oração desde o coração, né? Então, quer dizer É, assim, você pode rezar um terço, mas se você só realmente está falando aquilo da sem boca se para fora. conectar, né, com o seu coração, sem falar a partir Bom do dia, seu Nathalie, bom coração, dia, Ronaldo, bem-vindos. bom dia. Você não está conectado. Você não tá. Isso, muitas religiões, enfim, ouve se falar com frequência, né? Você tem que rezar com o seu coração. É justamente isso. É, Porque de nada adianta a palavra se não há intenção. E às vezes a palavras ao gente se vento. perde na liturgia, né? A gente se perde num ritual todo esquematizado, mas a gente não dá o que a gente precisa dar, que é a nossa espontaneidade, a nossa intenção, o nosso coração. E essa É é a uma das leis concentração. até de Jesus, assim, nessa questão. Mostra a intenção do seu coração. Lembra que a gente conversou isso também? Assim? Sim, Que, inclusive, a ideia de pecado é a partir da intenção, né? Não é a ação, é a intenção. Então, é o desejo, né? Olha, é isso, muito amiga. bom. Muito bom. Já começamos como, né? Livro Caíno indicando o que que ele queria que a gente discutisse. Nossa, eu adorei, assim. Eu adorei, porque é muito pertinente essa parte, assim, a qualquer pessoa que pratica uma religião. A qualquer pessoa, fiquei pensando nisso. Nossa, que liberdade. Você está entregando uma liberdade, né, para o seu seguidor. Mas é isso mesmo. Para mim, vem muito como conhecimento, como fonte de sabedoria, as respostas, porque elas falam da criação mesmo. Ai, eu acho que a nossa oração de hoje tem que ser voltada para as pessoas que estão à margem do mundo, à margem das suas famílias, para os excluídos. É, Ah, pois a eles pertence o reino dos céus, né? isso. Eu gostaria que esse sentimento de paz, de amor, pudesse chegar em todas as pessoas que são ou que se consideram excluídas, marginalizadas da sociedade, dos seus grupos, da sua família, entre os seus amigos ou colegas, que essas pessoas que são ou se sentem excluídas e marginalizadas consigam se sentir mais integradas, consigam se encontrar e pertencer mais ao mundo, aos lugares, aos espaços, e que, acima de qualquer coisa, elas encontrem esse lugar nelas mesmas, que elas possam compreender melhor quem elas são, quais as suas essências, o que elas podem fazer, o que elas vieram fazer, que elas sintam também alegria e que elas compreendam que é aprendizado. Tudo pelo que se passa é um motivo para se elevar.
Amém. Assim é. Muito bom. Você pegou num ponto que é interessante, amiga, assim. Os humilhados serão exaltados, né? Hum, É assim, se for pensar nessa frase, ou nessa ideia, na ideia dos que os excluídos, né? Os últimos serão os primeiros, enfim, toda essa questão do reino dos céus que tem, assim, é, é uma reflexão muito boa, porque, de um modo difícil até de dizer, essas pessoas elas estão em contato maior com isso que a gente fala do coração, né? É lógico, eu entendo todo o sistema social, né? Tô é. querendo dizer, a esse respeito, assim, mas a respeito, Eu acho que tem dois caminhos. Ou você vai para esse lugar aí, ou você revolta, entende? Depende. Nem todos vão para esse lugar, não. E a gente uhum, também precisa entender que a gente tem o poder de integrar quem precisa ser integrado. Então, eu, quando falei isso, também pensei na minha família, em todos que já sim, viveram e já morreram, e que vivem ainda, que estão nesse lugar, sabe? Que podem estar vibrando nessa raiva ou nesse lugar de deslocamento, sabe? Sem se achar no mundo, sem compreender porque as coisas são assim. Então, entendi. a gente também tem esse poder, porque a gente faz parte do sistema. E como a gente é casada, a gente ainda pode fazer isso no sistema do marido. Então, foi para falar para todos, e todos, dentro de todos estão a minha família também. Uhum, Mas eu compreendi. pensei em cada uma dessas pessoas, eu realmente senti, assim, da família e do mundo, assim, todas essas pessoas que se sentem nesse lugar de marginais ou de abandono, de exclusão. É porque, assim, o marginal do mundo, que é o que eu queria tentar desenvolver aqui, eu acho que eu não estou conseguindo. Não, mas estava bom, volta. Eu só quis completar mesmo. Sim, tem esse Sim, lugar aí. agora eu estou entendendo o que você está dizendo também, assim. E tem isso que você está falando. Mas o que eu quero dizer, assim, é que a pessoa que está à margem do mundo, de alguma forma, ela está acessando mais, não sei se eu posso dizer assim, a vida. Por quê? É o que eu estou tentando fazer o link do que a gente está falando do acesso à espiritualidade, assim. Porque Que se ela eu se estou desprendeu. muito, aí eu corro o risco de ser até infeliz na minha colocação, né? Mas se eu estou muito incluída em muitos sistemas, né, isso me coloca num lugar no mundo que às vezes eu posso ter essa dificuldade, assim, de falar a partir da minha intenção, de falar a partir do meu coração, toda essa coisa, assim, né, que é o paralelo que eu fiz assim com a religião. E quando eu estou num lugar que não passa tanto por essas leis, eu estou mais conectado. Então, assim, tem essa questão dos excluídos, né, tem a questão social, tem a questão de se sentir excluído, a questão do sofrimento que isso gera. Né? Mas quando Jesus fala que a essas pessoas pertencem o reino dos céus, é aqui que estou dizendo, né? É aqui que o jogo vira, assim. Sim, Porque às vezes a gente se coloca num lugar de que né, nós vamos, entre aspas, comprar esse mundo, né? Nós vamos comprar esse reino das maravilhas, mas a gente não enxerga que esse reino está assim em nós, né? Está nessa construção que a gente constrói do mundo também. sim. E Então, como quando a ele gente fala isso, encara, assim, é né? uma Os mensagem muito desafios. importante, assim, que passa por isso que você diz, né, de incluir, e que passa também pela visão de como que a gente está vivendo a vida. Afinal, também, se existem essas pessoas, né, Sim, é isso mesmo. Como a e em gente está certa medida enxergando e cocriando. podemos dizer que todos nós, né, também temos algum tipo de exclusão, né, na sociedade, porque a sociedade, né, tudo bem, é isso, mas chega uma hora que você não é, né? Chega uma hora que você não é, assim. É, Você são, tá fora. são muitos rótulos, né? E nem sempre a gente consegue corresponder. E aí a gente tá fora. E mesmo quem corresponde, né, se a gente for pensar numa pessoa que corresponderia, mesmo assim ela tem vários aspectos que não correspondem. Né, assim, ela inteira mesmo, ela não vai corresponder. Isso aí é É utópico, porque o assim, nível né? de exigência é tão cabuloso, Que não né? Que existe. é uma Se você exigência for pensar, não inventada. existe. É, não existe É, mesmo, porque era para todo mundo ser aceito em sua integridade. Aceito e exatamente. amado. E exercer, né, cara, essa integridade, né? Que eu acho que é uma dificuldade do homem, assim, moderno também, né? Porque a gente tem muitos aparatos, né? Assim, a gente tem uma sociedade que a gente pode considerar, não sei se seria o certo, mas a gente considera altamente desenvolvida, né? Com seus aparatos, instituições e tudo, ciência. E a gente não exerce, assim, a nossa integridade. Olha que curioso, né? A gente não É. exerce. Mas ontem eu estava até falando com um amigo sobre a medicina, assim, porque a medicina, ela até hoje, ela vive 90%, 85% na base da probabilidade. Você entende? A gente ainda é muito Entendo. atrasado, muito atrasado. Todos os diagnósticos são feitos na base da probabilidade.
É sério, tipo, é 10, 15% que você vai na certeza de que é isso, então eu tenho que fazer isso, porque isso vai ajudar com isso. No geral, você tá assim, pode ser que, então vamos ir por esse caminho aqui para ver se qualquer tratamento. Isso é uma insanidade a gente chegar no hoje aqui. É sério, tipo, isso mostra o quanto a gente tá num planeta muito atrasado ainda, assim. E não é por mal, não, é real. Parece que é muito isso que a gente vive, mas, gente, tem tanto mais que a gente não consegue nem imaginar em outros lugares que, E, a- que é outra realidade mesmo. e a própria história da medicina, né? Se você for avaliar assim, O próprio médico, amiga. O médico é a profissão, é a mais alta profissão que tem, né? Acho que é o jurídico, o juiz e o médico, né? Estão ali, ó, na carne seca da parada. Ele ainda não vou falar maioria, mas assim, ainda tem muitos médicos que estão muito na escala de elevação emocional, espiritual, muito rasa ainda. Eles se colocam num lugar de tanto poder, o ego tão inflado, tão que assim, coisas simples, sabe, não se faz. Simples, existem regras dentro de um ambiente hospitalar, como não usar adornos. Eu estou colocando às vezes minha aliança para dormir, porque eu não posso ir para o hospital com ela. Eu não posso, é um ambiente que não se pode usar adornos, faz parte da norma. E aí médicos usam, e aí você fala para tirar, sabe? Vira um caos. Não sei. Ué, vai entrar dentro do CTI, vai entrar dentro da enfermaria. É é preciso. impressionante, né? Isso aí é um local, é um acessório que carrega vírus, bactéria, sabe? É muito complexo isso. Aí você vê coisas simples assim, e eu estava assistindo há uns meses atrás uma Mas é a aula de visão um. de mundo da pessoa, né? É. Então aí, mas você entende que é todo um Uhum. complexo de coisas, que aí você não chega lá, né? Mostrava a história da esterilização, da desinfecção dos ambientes para fazer cirurgias e tal. Tipo, sempre houve muita resistência, mano, sabe? Para fazer as paradas. Tipo, gente, tem que esterilizar, senão vai infeccionar esse treco, vai cair a mão, vai não sei o quê. Mas sempre teve. E tem, sabe? Tipo, aí existe uma comissão no hospital que cuida disso, meio que fazendo uma fiscalização, sabe? Se todas as normas estão sendo seguidas. Nananã. Mas o que eu quero dizer é isso aí, entendeu? Uhum. Se a gente tem os profissionais desse lugar agindo e pensando assim, como é que a gente vai ter uma elevação do todo, né? Isso é só uma parte, Mas a lógico, própria. tem ainda os É, pesquisadores, tem muita coisa, gente. Eu tô só expondo uma coisa bem rasa aqui de como a evolução depende de muita coisa para acontecer, elevação. sim, e a própria história da medicina, ela foi feita a partir da exclusão. Né? Então, inclusive, ela excluiu uma forma de pensamento integrativa, né? Nossa, Como é um pouco a medicina oriental, por exemplo. Enfim, é, ela foi nossa excluindo. amiga, arrasou, hein? Porque ela foi excluindo tudo, né? Assim, ela foi reduzindo, né? Reduzindo o homem Reducionista, à ao matéria, mas de uma forma raciocínio, assim, à a matéria. matéria, quanto mais microscópico melhor, assim. E sim, existe essa razão, né, de se olhar as coisas através disso. Mas eu não vejo, É talvez porque você ainda exclui o hoje, depois de empírico, né? muitos anos de ciência, você ter, é difícil às vezes, assim, você ter uma visão mais ampla a respeito do que é saúde, inclusive, assim, não é nem a respeito da medicina em si, né, da prática, mas assim, então a prática integrativa, né, a prática inclusiva na medicina ou da medicina ainda é algo que precisa ser discutido. E a Assim, gente a volta história da na medicina é uma dialética, história em né? que, Do né, então cartesiano, né? se Porque é isso. excluiu, né, se desconsiderou as pessoas, foram excluídas as benzedeiras, as mulheres, Todo né, as conhecimento ervas, toda a ancestral, todo sabedoria conhecimento e popular foi sabedoria da jogada natureza, da assim, tipo, floresta. É. literalmente na fogueira para se construir a medicina que a gente tem hoje. Nossa, Então essa carga, né, tá aí olha onde a assim. gente chegou. É isso. Então a gente precisa de rever, né, É. rever o que a A gente própria saúde fez. mental. Se você divide mente e corpo para tudo, para toda a medicina, para tudo, olha onde você chega. A gente tá vendo isso acontecer. A gente tá vendo. Não tem idade para saúde mental. Uhum. Então assim, o olhar da medicina é esse olhar muito cartesiano, muito materialista ainda, né? É, É uma coisa para se pensar. é uma coisa para se Será pensar. que tem como desconstruir? Será que tem como integrar? Não, tem, porque até tem. Assim, gente, também esse não é nosso lugar de fala. A gente está elaborando sobre algo que começou com o livro caindo, tipo, antes da live. Então, assim, a gente só está tentando pensar e Tentando trazer também construir um uma pouco, linha de raciocínio. e trazer um pouco também dessa reflexão, né? Até do remédio, né? Qual é o remédio? O que é a medicina que seu corpo precisa, de fato? É, a Mônica de Sim. Medeiros, ela é uma médica, que eu descobri, tá? Que ela é médica. Ela é médica
integrativa. Ela se nomina assim. E aí ela atende os pacientes dela de outro jeito, assim. Primeiro, que é uma coisa que ela fala, ouvir. Ao longo do tempo foi se perdendo o que há de principal no atendimento médico, numa consulta, que é ouvir o paciente. Porque tudo que ele te fala pode te levar para esse lugar de compreensão maior, né? Às vezes ele vai falar que não dormiu na noite X ou Y, ou que quando respira acontece não sei o quê, mas às vezes ele só vai falar isso quando ele estiver contando que quando ele foi voltar do mercado, subiu a escada, e não sei o quê. Então, essa correria de tipo, atende logo e rápido para o próximo vir e tal. Que consulta é essa de 15 minutos? Quem faz uma consulta de 15, 10 minutos, né? E aí ela fala isso, ouvir o paciente, foi se perdendo e é o principal na clínica. Se perde até o conceito de saúde, assim, quando você faz um atendimento desse, rápido, assim. Sim, olha isso que inversão, né? Porque você está, assim, tratando aquele sintoma e só, assim, mais nada. É. Sim, né? Olha só, estão Lê aí contribuindo os aqui. comentários, lê do Diego, que O foi o Diego primeiro. falou, muito se foi perdido e silenciado com perca de muitas vidas de mulheres bruxas. É verdade. Muito Exatamente, a gente conhecimento, concorda, concorda. inclusive. Concordo muito, muito. A gente Mas tem a graça de contar com alguns escritos que ficaram, ou enterrado, ou entregado para alguém, né? Livros de e próprio às punho. vezes, E também de alguns países que não chegou à Inquisição, geralmente para cima, tipo Irlanda, né? Mas sim, claro, infelizmente muita coisa foi perdida, teve que ser queimada para que uma família inteira não fosse morta, coisas assim. Então a história ela é bem triste, né? Triste é o mínimo e que a as gente pode falar. bruxas, né? As bruxas carregavam essa potência dessa medicina, né? Dessas curas, É. por meio da intuição, por meio da sabedoria, por meio Da tentativa do e que a gente erro. chamaria de Eu experimentei, fitoenergética, né? experimentei essa erva aqui, funcionou para Mas isso. era um conhecimento, um tipo de conhecimento que Nossa, foi passado de geração para geração, enfim, e que a ciência é, jogou no ignorou. lixo, assim, basicamente, né? E que a ciência falou, não, se não for esse método X, se não for dessa forma X, inclusive se não for exercido por homens, né? Não, Que a medicina também carrega isso, assim. Por quê, né? É uma pergunta interessante da gente patriarcado. fazer, né? Assim, É, já viro do avesso aqui já. Mas é isso mesmo. então, assim, É o cânone, não homens serve. brancos Então, se ainda. foi afunilando, se foi pensando numa ciência totalmente empírica, assim, totalmente de laboratório, que é que a gente tem hoje, né? E descartado isso, assim, descartado esse conhecimento que foi passado de geração para geração. Que não tinham, verdade, não tinha uma explicação científica. Mas poderiam ter também com o tempo, porque estão fazendo isso Sim, mas agora, acontece né? na época Várias que. pesquisas, né? Exato. Para Mas na época comprovar que não, vamos excluir, né? Vamos excluir, vamos o que a desconsiderar, vamos cúrcuma matar. faz. E Total. tudo isso a troco de poder, gente, assim, né? Resumindo o jogo. Né? Porque quando eu excluo, eu torno o outro mais fraco. E eu começo a exercer o poder que esse outro tem a capacidade de exercer. E tem espaço para exercer. Eu tiro esses espaços de exercício de poder e eu tomo. Foi isso que a medicina fez, assim. É verdade. Tá aí, né? A explicação. O Gabo indica aqui um canal no YouTube que ele assistiu algumas aulas de medicina, saúde, espiritualidade, chamado AMESP. AMESP. É uma associação de Certo? médicos espíritas e explicam como as doenças primeiro se manifestam no nosso plano espiritual. Ai, que legal! Eu com certeza vou lá assistir, Gabo. Muito obrigada pela indicação. Vou mesmo. Eu gosto muito de entender isso tudo. É, Interessante mesmo. é isso. Cara, mas é muito interessante mesmo, assim, como acessar esse conhecimento é incrível, né? E pode ajudar na vida, assim, das pessoas. Sabe de onde vem, por que fazer. E entender que é muito mais, né? Não é só o corpo. Se seu corpo tá manifestando uma doença, meu bem, muita coisa tá acontecendo aí dentro, sabe? A nível energético. Porque você com certeza já teve vários sinais e você não enxergou. Mas é real. Vou dar um exemplo de ontem. Eu tava conversando com uma enfermeira ontem, e aí ela falou assim: ai, meu filho agora tá com uma dor de garganta. Nossa, a garganta não melhora, não sei o quê, inflamou, tá dando amidalite, não sei o que lá. Na hora me veio assim: garganta, chakra laríngeo. Ele tá precisando falar. Falei, né? Ele tá precisando falar. Separa um tempo do seu dia para conversar com ele, ouvir um pouco o que ele tem para te dizer. Às vezes, o primeiro dia vai dar uma emperrada, no segundo dia ele vai falar um pouco mais. Quando ele vê que aquilo é um hábito, que ele tem aquele espaço de acolhimento pela própria mãe, isso vai ser muito, muito importante para ele. Tem alguma coisa represada aí na comunicação. A Ri, ela falou assim, primeiro que ela já começou a ficar assim. Aí eu falei, que Ai, foi? Aí ela, tadinho. ele parou com a psicóloga, eu tive que dar uma pausa na psicóloga, ele não tá indo mais. Ele realmente não tá falando, né? Ou seja, Aí o que eu você falou fez sentido para ela, Aí eu se que fiz essa encaixou, cara, eu né? falei, gente, olha isso. E assim,
eu dei uma consulta, Agora, porque eu quando que o ouvi médico ia ela. fazer isso, né? Assim, e eu vi nessa dimensão do cuidado da escuta. Porque ela não falou, ela não chegou do meu lado e falou isso. Então, meu filho, não, até porque ela nem me conhecia. Eu estava ouvindo ela até chegar nesse lugar. E aí eu entendi que o propósito de eu ter Sim. chegado ali naquela hora e nananã era esse. Eu precisava ajudar ela Então, mas nesse eu falo sentido. assim, quando é que um médico ia falar para ela realizar esse cuidado, né? Digo, do cuidado Ah, dela em sim. relação ao filho. Ia Imagina. simplesmente passar um remédio, né? Sem É. considerar essa dimensão. Então, assim, Aí o remédio vai tratar o corpo físico. E aí o negócio depois volta, ou volta em outra coisa tipo, pior. o corpo físico apenas nessa visão Rasa, assim, há a é, medicina para isso, assim, há um remédio para isso, né? é. E essa Nossa, muito visão da escuta, interessante, né, né? O que aconteceu que você ontem. faz, Ana, assim, é um pouco do que como eram organizadas essas medicinas, assim, inclusive em aldeias, inclusive em sociedades que antes da medicina tradicional, né? Que é isso, você ouvir, você falar, é isso, e fazer sentido para a pessoa. É Pronto, verdade. assim. Pronto. É verdade. Ai, que coisa linda. Vamos ler então. Oramos, Vamos, refletimos. temos aí 10 minutos. A gente pode. Mas a gente faz a leitura, né? E Isso. encerra. Paramos em pluralidade dos mundos. Paramos em considerações e concordâncias bíblicas Ah, é. referentes à criação. Isso. 59. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão conheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião de que há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha um sentido alegórico. A questão de ter sido Adão, como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não haja servido de pretexto, e, no entanto, a Terra gira, malgrado aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-la, sem agravo à sua própria razão. Nossa, hein? Vamos falar sobre isso. Sobre o Adão ter sido um pretexto para o patriarcado, um pretexto de perseguição, e sobre a E sobre Terra não ser plana. é, e, sim, Gente, até aqui e sobre fala, a não é questão, assim, plana. né, da mulher derivar vir, né, do homem, né? Então, assim, É a história do Adão, é é isso isso que que ele ele quer tá dizer. falando, né? É, Tipo, que o essa ideia Adão de é que um o Adão pretexto. veio primeiro, foi o primeiro, serviu de pretexto. Pretexto para perseguição. Pretexto para o patriarcado. Olivia, para de lamber a pata. Olivia está ansiosa aqui, esperando o Felipe chegar ansiosamente. Para, Não podendo hoje ninguém contestá-lo sem agravar sua própria razão. Agora que eu né? entendi, desculpa. Sobre a Perfeito, tá Terra, aqui né? falando da Terra plana, mano. Não contesta, não. Não contesta. O livro é no final do século XIX, 1800 e alguma coisa, no final do século XIX. Mas olha só que coisa, não? Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias. Você tá indo agora Desculpa, da não, Terra plana. assim, eu tô rindo porque é de rir, né? É de rir porque não tem muito sentido assim, né? Existe até foto, né? Foto da Terra, né? Mas é o negacionismo, A né, amiga? ciência, né? É o A negacionismo de ciência. tudo, de toda a ciência, é como se todas as fotos fossem. Ai, gente, é muito engraçado quando meu cabelo Da fica meio realidade, ébano. né? Assim, né? É. Acho que todos nós, assim, em certa parte, negamos partes da realidade, mas, né, quando a gente vê um exemplo, Desse nível, a gente choca, né? assim, um exemplo desse nível, né? É. Tudo bem. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e que põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia. Foi tirada do nada, o texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias de criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Nossa, o papo é realmente reto, né?
O papo é reto com esse livro. O papo com esse livro é retíssimo, é tipo, pô, na lata. Gente, escavando os arquivos da Terra, escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz o Gênese, havendo apenas que notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Só um instante, Indubitavelmente, Ana. não. Só um instante. Ah, tá, perdão. Ainda não acabou. Aqui o meu acaba com a pergunta. Não, indubitavelmente não. Aí ele continua falando, fora mister fazer-se. Sim. Não, só para dizer assim que faz muito mais sentido essa leitura desse livro. Inclusive o Di comentou, adorei essa parte do texto. Porque assim faz mais sentido, né? Aliás, né? Inclusive é cientificamente provado. E agora a gente volta à importância da ciência também, viu, gente? Assim, que o nosso papo de antes assim tem a ver também com valorizar a ciência, né? A gente só está quando a gente fala da medicina, né? A gente só está apontando assim, porque aqui inclusive ele integra, né? Ele Uhum, integra a ciência, né? Olha que interessante. E uhum. faz muito mais sentido você pensar sobre o ponto de vista dos milhares de anos, né? Que ele fala aqui que são esses dias Que não é são simbólicos, instantaneamente? né? É, Porque se você pensar, tipo, é isso. Foi lá e criou, né? Como um laboratório, assim, por exemplo, né? E não, assim, e aqui não. há etapas de desenvolvimento, Nossa, há milhares gigante. de anos, assim, né, que a gente que ao interpretar o que está escrito na Bíblia, né, e a, inclusive, né, de algum modo até modificar ao longo dos anos todas essas interpretações, né, todas E essas editar, né? traduções, Tirar trechos e tal, que não interessavam na época para enfim, o a gente determinado vai rei. reduzindo a compreensão, né? Sim. E aqui ele fala, olhar de forma simbólica, né? Não leve ao pé da letra, né? É metafórico. É isso, metafórico, exato. É, pelo amor Você de usou a Deus, palavra gente. que eu estava procurando, assim. Indubitavelmente É não. muito interessante. Nós vamos conseguir? Deixa eu ver, tamanho. Ai, porque tá tão quentinho, né? Quer ler esse pedaço? Vai você esse pedaço. Quase acabando. Não, evidentemente. Seria preciso fazer-se da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer-se a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para regir os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nolo mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo nisso com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo anterior à aparição do homem, atendendo que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas qualquer traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que, de um momento para outro, se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana. Então, se reconhecerá que, sob esse ponto, como sobre os outros, o texto bíblico é uma alegoria. Aí aqui fecha, né, essa questão, com essa parte, assim. Muito bom, hein? Eu acho importante a gente ir devagar aqui, porque, assim, tá dizendo coisas importantes. É verdade. Então vamos encerrar e a gente segue na próxima manhã, na nossa próxima Amanhã, live. né? Amanhã estamos aqui novamente, Bom 5h30 da dia, manhã, tia pessoal. Rô. É isso, bom dia, tia Bom Rô. dia. Diego, Gabo, obrigada pela participação. Gabo, me fala qual foi essa parte que você falou. Ana, eu também entendi assim. Deixa eu ver aqui. O que foi que você. Da Que eu só vi garganta. agora. Ah, tá. Já ouvi isso, Ana, e concordo, da garganta. Tá, show. Pois é, mas é isso mesmo. Existe um centro energético aqui chamado chakra laríngeo. A gente tem 7 principais centros energéticos no corpo, 7 chakras. E aqui é o laríngeo da garganta, ele é ligado à comunicação. Então, com certeza, aí tinha alguma coisa, né? E aí eu falei pra ela que eu sabia e ela falou, não é isso mesmo, ele parou de fazer psicóloga, então tá precisando. Mas, Uhum. gente, muito obrigada pela participação. Amanhã a gente tá aqui toda terça, quarta e quinta no Instagram, Às às 5h30, 5h30 da manhã. 6h30. Isso. A gente conversa, a gente ora, conversa, reflete, lê o livro. Nesse momento a grupa tá lendo o livro dos Espíritos e a gente tá na pergunta 50 e alguma coisa. 50 e pouco. Di, eu vou 58. te mandar mensagem no privado, a gente conversa melhor. Faz tempo que a gente não conversa. Adorei a sua participação aqui hoje. Foi mesmo. Né? Então é isso, Então tá bom. pessoal. Obrigada. Seguimos na nossa quarta-feira Bom maravilhosa. dia, Olha esse maravilhoso. sol aqui na cara agora. Que coisa boa. Aqui tá saindo. Amigo, um Amiga, abraço, um beijo. beijo, amo Bom dia você. a todo mundo. Tchau, gente. Tchau, tchau.